Olá! Hoje eu vim aqui falar um pouco, sobre o assunto que a gente iniciou. Primeiro, eu falei sobre como eu desconfiei que o Guilherme era autista ainda bebê. Hoje eu vim falar o que eu faria, qual seria a dica que eu daria para as mães que estão iniciando a caminhada hoje. E eu vou iniciar aqui as dicas. A primeira dela vai ser estudar sobre o autismo. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar sobre o autismo, entender sobre ele, como funciona, sobre crises, para que você aprenda a cuidar do teu filho. Porque se você não consegue diferenciar birra de crise, você não vai conseguir dar uma educação para o teu filho, porque nem tudo é crise, às vezes é uma birra, vice-versa. Então você precisa compreender sobre as crises, como identificar o que é o autismo, quais dificuldades, entender sobre a questão sensorial, porque muitas das vezes você pode piorar o comportamento do teu filho, colocando ele exposto a certas coisas, sobre como alimentação. Tem mães que querem obrigar a criança a comer e às vezes é sensorial. Então, assim, estude sobre o autismo, estude sobre tudo que envolve o autismo, para que você respeite o teu filho da melhor maneira possível, para que você consiga educar ele, mas também você consiga respeitar o que é uma dificuldade real, que não é comportamental somente, é doloroso para eles. O meu filho, por exemplo, tem dificuldade em cortar o cabelo. Eu evito ao máximo cortar o cabelo, porque eu sei que levar ele repetidamente, obrigá-lo a cortar o cabelo, não vai ser o melhor caminho, né? Hoje eu sei que não adianta, é sensorial, expor ele à situação não vai trazer uma mudança de comportamento. E isso a gente só aprende com o tempo, estudando. Meu filho tem dificuldade em cortar as unhas dos pés. Eu sei que não adianta eu pegar a força e cortar as unhas dele. Eu vou estar desrespeitando ele porque ele sente dor de tão sensível que é o local. Então, assim, a gente tem que estudar sobre tudo para aprender a lidar com eles e respeitar o limite. O que eu faço? Corto as unhas dos pés quando ele está dormindo. Por quê? A dificuldade não vai mudar se eu obrigar ele a participar, né? Tipo, vamos cortar a unha, segura a força e corta a unha. Não vai melhorar, não vai mudar o quadro. Expor a criança aos estímulos que são dolorosos para ele. Uma coisa bem curiosa que quando ele era bebê, quando a gente ia dar banho nele, ele tinha um desespero ao ser imerso na água. E eu comecei a perceber isso, e aí mãe de primeira viagem, mas aí eu fiquei com dó porque eu vi o desespero, e eu falo que Deus me instruiu, porque daí eu comecei a dar banho nele no chuveiro, e ele ficava calmo, porque a água não era, a água vinha, caía, morninha, massageava, ele recebia um estímulo que não era doloroso, e ele aceitava muito bem o banho, né? Então, assim, a gente tem que ter sabedoria. Estude o autismo, para que você saiba lidar com teu filho, respeitar o teu filho, evitar crise, evitar que ele sofra devido a essa questão sensorial, principalmente. Seletividade alimentar, que também é uma questão que as mães sofrem muito e muitas crianças são obrigadas a ter contato com certos alimentos, acha que a criança é enjoada, que a criança é isso, mas não. O meu filho, por exemplo, até algum período aí, 2 anos mais ou menos, ele não comia nada que era sopa, líquido, ele tinha dificuldade em comer, ele comia mais comidinha sólida, mas a gente tem que respeitar, porque não é uma coisa que a criança é enjoada, a criança não quer, não, é sensorial, né? Isso pode causar aversão, nojo, agonia, uma sensação muito, muito aversiva para eles, e a gente tem que respeitar. Então, estude sobre o autismo e suas peculiaridades para que você consiga entender, respeitar e ajudar o teu filho a passar por essa dificuldade. E com a terapia ocupacional, certamente essas coisas vão diminuindo e vai acontecer, um momento ou outro ele vai provar, ele não vai sentir tanta repulsa e ele vai conseguir comer o alimento, vai conseguir fazer aquela atividade que ele não consegue e por aí vai. Outra questão que eu faria é estudar as profissões que vão atender o meu filho. Não precisa ser uma especialista, não precisa você virar uma físio, uma fono, uma TO, uma psicomotricista,
mas estude, entenda o que cada profissional tem que fazer, o que cada profissional precisa te entregar e o que eles devem trabalhar em sala com teu filho. Por quê? Hoje em dia, nós sabemos que a área, né, da terapia, das terapias neurodivergentes, voltada para autistas e etc., está numa fase de comércio. E como está em comércio, 90% ou 50% ali estão ali pelo dinheiro, pelo valor, porque são valores altos, né? E uma demanda que cresce a cada dia. Então, o que acontece? Se você não entende sobre o tratamento do teu filho, você vai receber qualquer coisa. Você vai pegar qualquer clínica, eles vão te vender o que eles quiserem e você vai acreditar porque você é leiga, porque você não compreende. Você precisa ter uma equipe séria, uma equipe que está preocupada com o teu filho, uma equipe que não está pensando só no teu dinheiro, no seu depósito, no seu Pix no final do mês. Então, estude, compreenda. Fale, não gostei, não acho que está certo. Vou contar um relato que aconteceu comigo recentemente, para vocês terem noção. Eu mudei de cidade, encontrei uma clínica que aparentemente era muito séria, uma clínica onde me venderam aba, paguei um valor alto pelos atendimentos. E a clínica simplesmente iniciou a criança sem avaliação, o que não pode acontecer, porque uma criança, para iniciar o aba, ela tem que ser avaliada primeiro. A teia na escola e uma vez na semana na clínica. Resumindo, 2 encontros por semana, já começa aí. Aba não é aba quando é 2 vezes na semana. Aba tem que ser todos os dias, no mínimo de segunda a sexta, 2 horas por dia, para que seja o aba. Se seu filho está indo no psicólogo fazendo aba 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, não é aba. Questionei a clínica, porque assim, aba é aba, mas aí para você 5 dias é tipo assim, intensivo. Não existe. Você pode ir atrás de qualquer profissional de excelência, qualquer profissional da área, que é exemplo, ele vai te falar, não é aba. Porque não existe. Não existe. A ciência, ela foi estudada, criada, provada, foi aplicada não sei quantas vezes. Para acontecer, tem que seguir o que tá lá. É como se fosse uma receita de bolo, tem que acontecer daquele jeito, porque senão não vai dar certo, gente. Infelizmente. E quando eu vi, eu tava sendo pressionada a pagar o segundo pacote e não tinha PEI, não tinha avaliação. E eu falei que não. E a clínica ficou revoltada comigo, porque eu não aceitei e eu não vou aceitar. E eu falei, as terapias estão canceladas até ter o plano de atendimento. Por quê? Como que vai ter um aba? A menina não tem um plano de atendimento, não sabe o que é para trabalhar, não tem uma tabela para ela seguir ali, não tem nada, não tem planejamento. E a criança fica o quê? Solta numa sala com uma pessoa soltando bolinhas de sabão. E a criança lá sendo exposta, às vezes, a estímulos que vai prejudicar essa criança. Que acontece muito, muito mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Estudar. Estudar para quando você chegar lá, mas eu só tive esse entendimento depois que eu passei por lugares sérios. Depois que eu conheci profissionais que faziam correto. Antes disso, eu paguei muito a aba de uma terapia por semana. E não é aba, é psicoterapia. E na minha cabeça, por eu ser leiga, eu tava tendo aba. E não era. Então, assim, até a gente aprender, a gente já jogou muito dinheiro fora, a gente já foi muito enganada, a gente já foi maltratada e por aí vai. Então, estudem sobre as profissões. Quando você vê um físio fazendo um negócio e fala, eu acho que isso aí não tá certo. Quando você vê um TO que fala que tem integração sensorial e teu filho tá lá todo desregulado, o menino não evolui, tá errado. Fala assim, você diz que tem integração sensorial, meu filho não tá evoluindo. Meu filho tá tendo nojo de tudo, meu filho... Porque tem que ter uma evolução. Esse terapeuta ocupacional, ele tem que te entregar alguma coisa. Tem que ter alguma melhora. Não é só você pagar a terapia, né? Você precisa receber de volta. E por isso que a gente precisa entender sobre a psicologia, a fono, sobre todos. E se não tenha medo de mudar de clínica. Viu que não tá acontecendo? Tchau, vou atrás de outra. Não tenha medo, mude. Vai atrás do que é melhor pro teu filho.
O vídeo vai ficar muito longo, não vai dar tempo de eu falar mais vezes, mais coisas, mas assim, depois eu volto, falo mais algumas situações que já aconteceu comigo e que acredito que vai ajudar muito vocês. Tchau!